Fala galera, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos fazer um processo aqui que faz um tempinho que eu não faço, hein galera? Que é recuperar o ouro de scraps de placas de vídeo e algumas placas de telefonia. Essas placas que tem esses douradinhos aí nas bordas, né? Que é uma ponteira dourada. Vejam aí que tem uma boa quantidade. Tá mais ou menos meio becker, né? Esse é um becker de 1 litro. Então meio becker. Não sei exatamente o peso, mas não é muito pesado. Essas plaquinhas geralmente não pesam muito, né? Não pesam muito. E eu vou fazer o processo, galera, com água régia. De início, galera, eu cortei bem elas, ó. Diminuí bastante, que elas eram um pouco grandes, os conectores. Esses dourados, né? Essas plaquinhas douradas. Esses scraps, né? Eu cortei em tamanho pequeno, né? Para não ficarem muito grandes aqui dentro. E agora eu vou completar com água. Eu vou cobrir, basicamente cobrir com água. E vou colocar ácido nítrico para corroer somente o cobre e outros metais. E vai ficar somente as folhinhas de ouro. Aí depois nós vamos filtrar e vamos fazer o processo da água régia somente com as folhinhas. Esse processo faz um tempinho que eu não faço, então vai ser um processo aí bom para vocês acompanharem. Mas já tem aí no nosso canal um processo parecido e hoje eu vou tentar fazer aí de uma forma bem explicativa, passo a passo, para quem ainda não entendeu ou para quem tem alguma dificuldade, ficar aí craque na recuperação de ouro de lixo eletrônico, tá bom galera? Eu vou completar com água. E daqui a pouquinho eu volto aí dando sequência aí no nosso processo e adicionar o ácido nítrico. Já volto. Galera, voltei aqui. Eu já cobri com água. Ó, coloquei água até cobrir. Veja que dá pra ver a água. Coloquei água exatamente igual até cobrir, porque nós vamos colocar o ácido nítrico agora, galera. O ácido nítrico nós vamos colocar aqui no olho mesmo. Vejam que eu só cobri com água. Está rente aqui com a última plaquinha. Está rente. E vamos colocar ácido nítrico até começar a corroer. Eu vou colocar aos poucos e ir mexendo. Meu ácido nítrico está aqui, ó, nessa garrafa. Eu vou colocar aos poucos e vou mexendo. Não precisa colocar muito. Coloquei uma boa quantidade aqui já. Vou dar uma mexida. E vamos ver se vai começar a corroer. Vou dar uma mexida aqui. Então, esperar tudo assentar aqui no fundo. Vamos acompanhar, esperar um pouquinho. Porque o ácido nítrico, esse que eu estou utilizando é o ácido nítrico 53%. Vamos ver aqui, ó, já tem algumas bolinhas, ó. Já tem algumas bolinhas subindo. O processo de corrosão começou. Mas eu ainda acredito que é pouco. Vamos olhar aqui, ó. Vejam que já dá para ver algumas bolinhas subindo. Vejam, algumas bolinhas estão subindo. Isso indica que o processo de corrosão do cobre, do alumínio, do estanho já começou. O que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um pouquinho de ácido só para garantir. Não precisa colocar muito, viu galera? Não precisa colocar muito. Dá uma nova mexida. Mexer bem para espalhar bem o ácido. Uma boa mexida para se espalhar bem. Bom, eu acredito que já é o suficiente. Vamos acompanhar aqui para ver. Esperar para ver as bolinhas começarem a subir. Porque esse processo de corrosão demora um pouquinho, galera. Não tenham pressa. Ah, eu esqueci de avisar no começo. A água que eu estou utilizando é água desmineralizada. Caso você não tenha água desmineralizada, pode utilizar água da chuva filtrada. Pegue aí a água da chuva, da calha aí, quando estiver chovendo, filtre ela e deixe guardada aí. Vocês vão utilizar água desmineralizada. Deixa eu fechar aqui o ácido, porque pode sair gases, né? Evapora bastante gases. Pronto, fechei meu ácido. Agora vamos esperar, galera. O processo de corrosão daqui a pouquinho começa. Como eu já coloquei bastante ácido, dá pra ver aqui, ó, já tem uma boa quantidade de ácido. Tá bem mais alto aqui de onde estava. Agora vamos só esperar. Daqui a pouquinho, quando o processo começar mesmo, começar a corroer bem, vai ficar bem forte o processo. Então por isso que você não pode colocar muito ácido nítrico de uma vez só. Porque pode começar a ferver muito e chegar até o ponto de transbordar. Tá bom, galera? Então vamos só aguardar. Esse processo aqui vai demorar bastante, algumas horas até, viu? Ou de um dia para o outro, deixa aí. Faça sem pressa, sem correria, para que não dê errado aí para vocês, tá bom? Como eu já estou bem acostumado a fazer esse processo, já faz um tempinho que eu não faço. Mas é isso mesmo. Daqui a pouco vai começar um processo bem forte de corrosão, vai começar a subir muitas bolhas, pode até chegar ao ponto de derramar, tá bom? Vamos esperar. Daqui a pouquinho eu volto aí para dar continuidade no nosso processo aí de recuperação de ouro de scraps de placas de vídeo, tá bom? E se você tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí que eu estarei respondendo. E daqui a pouquinho eu volto. Deixa o like aí e se inscreva no canal, viu, galera?
Fala galera, voltei aqui. Eu deixei todos aqueles scrapzinhos lá no ácido nítrico. Deixei praticamente de um dia pro outro. Eu tive que dar uma aquecida porque tava demorando demais. Mas tá aqui galera, as nossas folhinhas. Depois que eu vi que praticamente todas as folhinhas saíram, algumas folhinhas não desgrudou de jeito nenhum da placa. Eu até guardei elas ali, as que não saíram todas as folhinhas, para fazer um processo depois. Mas vejam que deu bastante folhinha aqui, ó, deu bastante. Eu fiz a filtração no filtro de papel, tá aqui o filtro, eu rasguei ele, né, que eu tentei focar bem, ó, centralizar as folhinhas no filtro. Mas tá aqui galera, todas as folhinhas daquelas placas lá, aqueles scrapzinhos, estão aqui, tem bastante ali dentro do filtro ainda. Tô tentando rasgar ele aqui para facilitar o processo da água régia. Bom, demorou bastante também para filtrar, demorou muito para filtrar. Eu usei um filtro de papel, um filtro coador de café, né? E esse aqui é o líquido que eu fui filtrando e colocando mais água para lavar. Já fui lavando tudo, então nem tudo isso aqui é ácido, galera, porque eu coloquei bastante água para ir lavando e sair o mais limpo possível. Mesmo assim demora muito para filtrar, então façam o processo aí com calma, tenham paciência, que demora mesmo, para vocês terem aí um resultado bom. Mas vejam aí que deu bastante folhinhas de ouro, deu bastante mesmo. Ficou como que eu posso dizer, meio que uma pasta, mas é resíduo de cobre, resíduo de estanho, de solda, algum outro metal que estava junto nos scraps lá, então fica como se fosse uma pasta, é por isso que acaba dificultando o filtro, né, dificultando a filtragem. Mas não tem problema, a água régia vai corroer tudo isso aqui e vai ficar depois somente o nosso ouro, tá bom? Então vamos fazer o seguinte agora, vou partir para o processo da água régia. Eu vou utilizar ácido muriático e ácido nítrico 53%. O meu ácido muriático já está aqui, é o melhor que eu sempre recomendo para vocês, esse é o melhor. E vou pegar também o meu ácido nítrico ali, que tem pouquinho na garrafa, vou ter que colocar mais. Então já volto aqui com o processo da água régia, tá bom galera? Mas se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe aí para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Vamos fazer o processo agora da água régia para corroer todas essas folhinhas aqui, todos os metais e em seguida fazer a precipitação. Tá bom galera? Já volto aí para a gente dar continuidade. Galera, vamos agora para o processo da água régia. Ó, eu tive que colocar aqui acabei nem mostrando para vocês. Esse algodãozinho aqui, que no começo que eu tentei filtrar as folhinhas, eu tentei filtrar com um algodão no funil. Não deu muito certo, acabou demorando demais, por isso que eu acabei partindo para o filtro de papel. Acabei de virar ele aqui, tem bastante folhinha grudada no algodão, que eu estava até espalhando ele aqui. Então, com o algodão acabou demorando demais, justamente por causa dessa pasta aqui, que é resíduos de metais. Tá bom? Mas não tem problema, as folhinhas estão aqui. Bom, vamos para o processo da água régia. Eu vou utilizar o ácido muriático. Eu não vou calcular aqui a quantidade certa, galera. Eu vou tentar fazer no olho aqui, vocês vão entender. Basicamente, eu vou colocar bastante ácido muriático. Não vai ser necessário colocar muito ácido nítrico, porque tem resíduos de ácido nítrico ainda aqui na solução. Então, não precisa colocar muito ácido nítrico. Então, ó, coloquei bastante muriático para cobrir, ó. Cobriu, já é o suficiente. Ó, ácido muriático já cobriu o suficiente. Dá uma mexidinha aqui. Vejam que a solução já até meio que mudou de cor, por causa do ácido nítrico que ainda está nos resíduos aqui, ó, que ainda tem um resíduo de ácido nítrico. Mas dá pra gente ter uma ideia aqui, ó, da quantidade de folhinhas de ouro que tem aqui, ó. Tem uma boa quantidade de folhinhas de ouro, ó. Porque o ácido muriático, ele meio que corrói aquela pasta branca, pasta acinzentada, o ácido muriático corrói ela, tá vendo, ó? Ficou basicamente aqui só as nossas folhinhas, ó. Vou tentar focar bem aqui, ó. Vejam a quantidade de folhinha, galera. Bastante mesmo. Bom, vamos ver. Espero que saia uma boa quantidade de ouro daqui. E agora, galera, vou colocar o ácido nítrico. Deixa eu virar aqui. Eu vou colocar um pouquinho mais de muriático, só pra garantir. No olho mesmo, galera, no olho. Ó, pronto, já é o suficiente. Vejam. E agora eu vou colocar algumas gotinhas aqui. Pouquíssima quantidade aqui de ácido nítrico. Deixa eu focar bem aqui, tomar cuidado. Pronto, foi só um pouquinho mesmo. Eu acredito que já é o suficiente. Vamos ver aqui a reação. Vejam que foi bem pouquinho mesmo. Não vou colocar mais. Vou esperar aqui, dar uma mexidinha aqui. Porque o ácido nítrico automaticamente ele vai se juntar aí com o ácido muriático e vai começar a corroer o ouro. Vamos esperar um pouquinho aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ver se já foi o suficiente. Um detalhe, galera, é não utilizar muito ácido nítrico. O ácido nítrico, ele dificulta o processo de precipitação depois, tá bom? No final, quando vocês vão neutralizar para fazer a precipitação, o ácido nítrico em excesso acaba
atrapalhando. Então, vamos esperar aqui para ver se já foi o suficiente. Eu acredito que sim, parece que está dando uma diminuída aqui já nas folhinhas, que automaticamente começa a corroer, a gente quase não percebe. Mas tudo é corroído mesmo sem a gente ver. Ó, vamos ver aqui, esperar um pouquinho. Isso, vamos ver. Não tá borbulhando. A solução tá meio morna já, hein? Eu tô achando que já é o suficiente. Eu vou esperar um pouquinho, galera. Eu não vou colocar mais ácido nítrico. Vou esperar aqui para ver se já foi o suficiente. Caso não tenha sido suficiente, eu coloco mais um pouquinho. Só para garantir que vai tudo ser corroído, tá bom? Para esse vídeo também não ficar muito longo, não esticar demais. Vamos ver aqui, só conferir. Bom, eu acho que já é o suficiente sim. Porque o ácido nítrico ele é bem forte, então não precisa de uma grande quantidade. Tá? Porque basicamente eles vão trabalhar juntos. O ácido nítrico e o muriático trabalham juntos para diluir todo o ouro sem dificuldade. Tá? Eu vou esperar um pouquinho, com calma. Não precisa ter pressa para não dar errado, tá bom, galera? Daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês se deu certo ou não. Se eu precisar colocar mais um pouquinho, eu aviso para vocês também. Mas eu acredito que não vai ser necessário, tá bom? Vamos só esperar para ver o que vai acontecer daqui, para não dificultar o processo de precipitação depois. Galera, voltei aqui. Não precisou mesmo, galera, adicionar mais ácido nítrico. Vejam que a quantidade está mesmo. Não precisei adicionar mais nada. Vejam que já não tem mais nada de ouro, ó. Todas aquelas folhinhas foram diluídas. Só ficou mesmo resíduos. Resíduos de plásticos, resíduos, ó, de plaquinhas, ó, mas nada de ouro. Vejam que a solução mudou de cor. Está um verde mais amarelado, um verde como se fosse um verde fluorescente. Não tem mais nada de ouro aqui, galera. Nada de folhinhas. Deixa eu mostrar aqui, ó. Mas nada de folhinhas, somente resíduos, ó. Só resíduos, sujeiras. E essa sujeira vai ficar toda no filtro. Nós vamos filtrar tudo isso aqui. E essa solução aqui é um verde incandescente, não verde fluorescente. É o nosso ouro, galera. Esse é o nosso ouro. Vejam a cor que ficou a solução. Era um verde meio escuro. E agora ficou um verde fluorescente. É por causa do nosso precioso. Tá bom? Esperar só mais uns instantes aqui para ter certeza que tudo foi diluído. Enquanto isso eu vou preparar aqui já o filtro. Deixar tudo prontinho aqui para a gente fazer a filtragem e em seguida a neutralização. Como eu coloquei pouquíssimo ácido nítrico, a neutralização vai ser muito mais fácil, galera. A precipitação também vai ocorrer de uma forma mais simples, sem dificuldades. Assim espero. Tá bom, galera? Espero que vocês estejam gostando até aqui. Vejam aí, ó, toda a nossa água régia, tudo foi diluído. E eu fiz no olho mesmo, fiz sem medir quantidades. Mas se você tiver dúvida, quer saber como fazer certinho a água régia, são 3 partes de ácido muriático para 1 parte de ácido nítrico. Esse é o padrão da água régia. Mas não necessariamente precisamos seguir esse padrão, tá bom, galera? Porque basicamente o que nós precisamos de uma maior quantidade de ácido muriático e a menor quantidade possível de ácido nítrico. Caso eu percebesse que realmente tivesse sido muito pouco ácido nítrico que tivesse colocado, eu colocaria algumas gotinhas a mais de ácido nítrico e estaria resolvido o problema. Teria corroído tudo, não teria problema nenhum, tá bom, galera? Mas vejam que deu certo, aquela pequena quantidadezinha de ácido nítrico que eu coloquei já foi o suficiente, não precisa colocar muito, tá bom? No processo de vocês também, tentem utilizar o mínimo possível de ácido nítrico, porque ele é o que mais dificulta o processo na hora da precipitação. Vejam que tem bastante resíduos, sujeiras, tem de tudo aqui no meio. Então, até o papel, uma parte do papel meio que desmanchou também, mas tá aqui, ó. Mas tá aqui ainda o papel, o algodão também tá do outro lado ali. Um resíduo de algodão aqui. Então, é isso aí, galera. Todo o ouro foi diluído, tudo está em estado líquido, né? Nosso ouro está em estado líquido. E nós vamos fazer o processo da filtragem agora. Vai demorar um pouquinho também a filtragem, é normal. Mas vamos ter aí uma água régia limpinha para fazermos a precipitação, tá bom, galera? Eu já volto aí com o processo de neutralização e precipitação também desse nosso ouro que está aqui dos scraps de placa de vídeo. Já volto, galera. Galera, voltei aqui, já preparei o filtro, um outro becker. Deixa eu mudar de posição aqui. Trazer para cá. Pronto. Facilitar a posição aqui, galera. Estou com o filtro aqui, já umidifiquei ele, borrifei água desmineralizada. Eu estou utilizando água desmineralizada para fazer a limpeza, tudo isso aqui, ó. Na hora desse processo, galera, que a água régia já corroeu o nosso ouro, eu sempre costumo utilizar água desmineralizada para lavar uma colher, para lavar o becker, para
tirar o excesso de... Se quiser concentrar aqui, borrifar líquido no filtro. Qualquer hora que eu for utilizar água, que eu preciso utilizar água, eu costumo utilizar água desmineralizada, tá? Eu já tenho uma garrafa aqui separada aqui somente com água desmineralizada, já para essa hora. E eu tenho outra garrafa normal aqui, outra garrafa maior aqui, que é a água da torneira mesmo, tá? Vejam que eu tenho dois borrifadores. Um é água da torneira e o outro é água desmineralizada para os processos de água régia ou que eu esteja trabalhando com ácido nítrico, para não haver contaminação. Porque a água da torneira tem metais, tem cloro, alguns agentes químicos que vêm na água mesmo. Então eu costumo sempre utilizar água desmineralizada, que é água pura, o mais pura possível, né? Para a gente fazer o processo e não haver contaminação, não correr esse risco, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos filtrar logo essa água régia aqui, ó. Mesma quantidade ainda, não adicionei mais nada. Tudo foi corrido, não tem mais nada de folhas de ouro aqui dentro, somente resíduo. E vamos fazer a filtragem agora. Aqui, ó. Olha que cor bonita, galera, um verde fluorescente. Vamos adicionar tudo no filtro aqui, com calma. Tudinho, ó. Pronto. Desceu tudo. E eu vou borrifar água aqui no becker. Vou borrifar água aqui para todo esse excesso aqui de água régia que ainda está dentro do becker, sujeirinha, tudo. Vai descer tudo pro filtro, tá? Tudo tem que ficar no filtro e a nossa água régia passar limpinha pro outro lado aqui, ó. Tá filtrando. Vai demorar um pouquinho, mas é normal, galera. Tenham paciência que vai dar certo, tá? Vou borrifar um pouco de água aqui. Vejam que ficou bastante resíduo aqui de água régia. Então é só borrifar bastante água aqui por dentro. Mexidinha e joga no filtro. Mais uma vez, para garantir que não ficou nada de água régia aqui ainda no filtro ou no becker, e joga no filtro. Pronto. Agora é certeza que toda a água régia está no filtro. E agora, galera, vamos esperar tudo isso aqui passar. Vai demorar, como eu falei para vocês, é normal. Tenham paciência, façam aí com calma para não dar nada errado. E agora vamos esperar. Assim que todo esse processo aqui acabar, galera, vai demorar algumas horas. Se você não tiver pressa, deixa aí de um dia para o outro filtrando. É isso aí. Daqui a pouquinho toda a nossa água régia vai estar limpinha. Do outro lado, veja que ela está passando, ó, praticamente translúcida, sem impurezas, somente água régia limpinha. Tá bom, galera? Vamos esperar e daqui a pouquinho eu volto mostrando aí o final, que é a neutralização e em seguida a precipitação da nossa água régia. E ver quanto de ouro vai sair daqui.